Oi galera, meu nome é Letícia e esse vídeo faz parte de um trabalho proposto pela minha professora de matemática, onde eu e meu grupo vamos estar falando um pouquinho sobre o cilindro. Primeiramente, o que é o cilindro? O cilindro, ele pode ser entendido como um corpo, como um sólido geométrico que possui seu corpo alongado e arredondado. O cilindro ele possui o mesmo diâmetro em todo o seu comprimento. Então, se você pegar o diâmetro daqui, vai ser igual ao diâmetro daqui, que vai ser igual ao diâmetro daqui, e isso se repete em todo o cilindro. O cilindro ele possui duas bases circulares, e essas bases elas são paralelas e congruentes. Essas bases, todos os seus pontos das suas bases formam segmentos de retas. E esses segmentos de retas com cada extremo em cada uma dessas bases, formando assim uma superfície lateral curva e fechada, que separa essas duas bases. Então, gente, meu nome é Gabriela e eu vou estar falando para vocês os elementos de um cilindro. E observando o cilindro apresentado nessa definição, a gente pode nomear alguns elementos. Os círculos de centro em planos paralelos O e O1 são, respectivamente, chamados de base de cilindro. E a reta de centro aqui é chamada de eixo. E o raio do círculo C, do círculo O, é chamado de raio da base do cilindro. E a distância entre as bases é chamada de altura. E todo segmento de reta paralelo ao eixo, com extremidades nas circunferências da base, é chamado de geratriz. E esses são os elementos do cilindro. Agora ele vai falar sobre as seções de um cilindro. Seção nada mais é do que um simples corte no sólido. Nesse caso, iremos falar sobre o cilindro. O cilindro tem duas seções, a seção meridiana e a seção transversal. A seção meridiana nada mais é do que um corte no cilindro, onde vai dividi-lo ao meio. Esse corte vai passar pelo eixo, que é representado na figura por essa linha pontilhada. Vai cortar o cilindro passando pelo eixo, dividindo a base em dois, formando um retângulo. Aqui nessa figura a gente pode ver de lado que vai dividir o cilindro em dois, cortando em duas bases, e vai formar um retângulo. Essa seria a seção meridiana de um cilindro. Portanto, para calcular a área da seção meridiana de um cilindro, seria 2 vezes o raio vezes a altura. Aqui, nessa metade de base, temos um raio, na outra, mais um raio vezes a altura, que é representada pelo H. Jogando na fórmula, teremos o resultado da área da seção meridiana de um cilindro. Temos também a seção transversal de um cilindro, que é um corte feito paralelo às duas bases, dividindo o cilindro ao meio em duas partes. Nada mais é do que apenas um corte paralelo às duas bases, dividindo ao meio, é chamado de seção transversal de um cilindro. Pessoal, vou falar das áreas do cilindro. A área lateral é a base vezes a altura. A base equivale a 2πr e a altura h. Então, a área lateral fica 2πrh. A área total é a área do retângulo mais 2 vezes a área do círculo. A área total é igual à área lateral, que equivale a 2πrh, mais 2 vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado. Aí, colocando em evidência, fica a área total é igual a 2πrh mais r. O volume é área da base vezes a altura. A área da base equivale a πr ao quadrado e a altura h. Então, o volume fica πr ao quadrado h. Então, pessoal, essas foram as formas para se achar as áreas do cilindro. Espero que tenham compreendido. Os problemas nós teremos que subdividir em 4 passos. Primeiramente, a interpretação do problema. Pois então, com a rotação de 360 graus em torno da base maior, serão gerados um cone e um cilindro. E as suas medidas são: a altura do cilindro será o lado AC, assim como seu raio R será o lado AB. Quanto ao cone, nós teremos DE sendo sua altura e CD sendo o seu raio.
Então vamos lá. Primeiro passo para a gente calcular o AC, a gente tem que calcular o volume do cone. A fórmula está aqui, 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura será o volume. A gente tem que achar a medida H, que é a altura. Para achar H, a gente tem que um triângulo quanto à imagem. Portanto, vai cair no triângulo 3, 4, 5. Portanto, a altura será 4. Agora é só jogar na fórmula. Que o resultado será 12 π centímetros cúbicos. Terceiro passo. Agora a gente tem que calcular o volume do cilindro. Como a gente tem o volume total do sólido, que é 84 π centímetros ao quadrado, é só subtrair de 84 o volume do cone, que é 12 π centímetros ao quadrado. Isso resulta em 72 π centímetros ao quadrado. Como quarto passo, nós vamos calcular o AC através do volume do cilindro. Nós temos que o volume do cilindro é 72 π centímetros cúbicos. Portanto, a fórmula para calcular o volume de um cilindro é πr ao quadrado, altura. Jogando na fórmula, nós já temos todas as medidas, nós vamos ter o H como X da questão. Fazendo os cálculos, todos na calculadora, a altura ou AC do cilindro é 8 e, portanto, o problema está concluído.